meus queridos alunos, minhas queridas alunas do 6º ano. Tudo bem com vocês? Que bom, fico muito feliz. Vamos estudar um pouquinho? Vamos lá? Professora, quais são os objetivos da nossa aula de hoje? Bom, nós vamos ler um poema, vamos compreender o efeito de sentido produzido pelo uso de recursos expressivos, linguísticos e sonoros. Você conseguiu entender? Sim, porque tem recurso linguístico que faz com que o nosso texto fique bom de ouvir. E por isso ele produz um som legal. Por isso, recurso expressivo, linguístico e sonoro, ok? Vamos confrontar o nosso conhecimento. Será que existe um tipo ideal de pessoas? Tipo ideal de pessoa? Ah, tem que ser daquele jeito. Você acha que é assim? A diversidade e as diferenças físicas, culturais, religiosas, intelectuais, enfim, diferenças, enriquecem ou prejudicam a nossa sociedade? O que você pensa sobre isso? Vamos ver o que a Tatiana Belink pensa sobre tudo isso? Tá, professora, mas quem é a Tatiana Belink? Ah, ela nasceu na Rússia, em São Petersburgo, em 1929, veio para o Brasil com os pais e 2 irmãos menores. Esta pessoa vai contar para nós o que será que as diferenças entre as pessoas enriquecem ou empobrecem a nossa sociedade? E o título do texto é Diversidade. Um é feioso, outro é bonito. Um é certinho, outro esquisito. Um é magrelo, outro é gordinho. Um é castanho, outro é ruivinho. Um é tranquilo, outro é nervoso. Um é birrento, outro dengoso. De pele clara, de pele escura. Um fala branda, o outro dura. Olho redondo, olho puxado, nariz pontudo ou arrebitado. Tudo é humano, bem diferente. Assim, assado, todos são gente. O nosso poema termina por aqui, mas nós temos uma marca muito importante, que são as reticências que dizem alguma coisa para nós. Elas dizem que esse texto continua, esse poema não termina por aqui, e que a autora é Tatiana Belink. Muito importante. O texto mostrou para nós vários tipos de pessoas. Eu só quero chamar a atenção para um fato nesse texto, pessoal. Nós temos que ter um olhar crítico para tudo, por isso que nós estudamos. Então, nem tudo que está nos livros, nós podemos sair repetindo como verdades absolutas por aí. A Tatiana Belink chama a nossa atenção dizendo o seguinte, ó, tudo é humano, todo mundo é diferente, todo mundo é gente, é muito legal. Mas tem o primeiro verso desse poema, eu particularmente não gosto, eu vou voltar lá para vocês olharem. Ó, um é feioso. Primeiro, feioso para quem? Vocês acham que eu sou mãe, vocês acham que eu acho as minhas filhas feias? Não, claro que não. Então, o feio e o bonito é relativo. Depende do olhar que tem para aquela pessoa. Eu, particularmente, não acho ninguém feio e não acho ninguém também extraordinariamente bonito. São pessoas diferentes. E a gente tem que tomar cuidado com isso, porque a hora que nós colocamos um padrão, lembra da nossa primeira pergunta lá no Confrontando o Nosso Conhecimento? Você acha que existe um tipo ideal de pessoa? Exatamente isso. A partir do momento que eu taxar alguém como feio, eu já estou colocando um padrão, que existe um padrão que deve ser todo mundo igual daquele jeito. Tá certo?
Aluno do 6º ano tem que ser inteligente e crítico. Não podemos esquecer que o feio e o bonito são subjetivos, tá? Vamos lá. Passando disso para a sequência da nossa aula, a gente volta lá. Um é tranquilo, o outro é nervoso, um é birrento, outro é dengoso. Jeitos diferentes de pessoas. Muito bem. Tudo é humano bem diferente. Assim, assado, todos são gente. O que ela termina de dizer para nós? Gente, o mundo é bonito porque somos diferentes. O mundo é rico, é diverso, é colorido, é bonito. Muito bem. Atividade 1 para você no seu caderno. Que ideia a autora pretende passar nos seguintes versos do poema Diversidade? Tudo é humano bem diferente. Assim, assado, todos são gente. O que você acha que ela quis dizer com isso? E escreve aí que eu já volto para a gente conferir. E aí, conseguiu? Claro, né? Super fácil. Vamos conferir? A ideia de que as pessoas são muito diferentes umas das outras, mas de um jeito ou de outro, assim, assado, todos são humanos, todos são gente. Ou seja, não tem, porque tem que ser desse jeito ou tem que ser daquele. Não. A diversidade é que enriquece. Lembrar disso, diversidade enriquece. Muito bem, pessoal. Aí nós vamos ampliar o nosso conhecimento, tá? Nesse poema, você observou que a autora está descrevendo as pessoas por meio de suas características físicas. Exemplo, magrelo, gordinho, ruivinho e etc. Tem muito mais, tá? Agora eu vou passar e vou voltar depois nesse slide aqui. A autora utiliza também palavras que descrevem as características psicológicas, quer dizer, o jeito de ser da pessoa, certinho, nervoso, tranquilo, etc. Portanto, anota no seu caderno que eu vou esperar aí, um tempinho, vou dar um tempinho para você, ó. Copia a partir daqui, ó, características físicas. Exemplo, magrelo, gordinho, ruivinho. Um tempinho para você, características físicas, magrelo, gordinho, ruivinho. Se quiser, pode colocar mais um exemplo. Um tempinho para você e eu já volto.
Copiou? Importante. Agora você vai pular uma linha aí no seu caderno e vai fazer essa anotação aqui, ó. Características psicológicas. Certinho, nervoso, tranquilo. Vou dar mais um tempinho para você. Copiou? Então tá anotado no seu caderno aí. Quando você for produzir um texto, que você vai descrever a sua personagem, você tem que caracterizar a sua personagem. Você vai dar para a sua personagem características físicas, que é aquilo que as pessoas enxergam, e característica psicológica é o jeito de ser dessa pessoa, tá certo? Nervoso, birrento, né? Tem umas crianças que são xaropinhas e tudo isso é um jeito psicológico, ok? Vamos lá? E vem agora o primeiro quiz para você. Na estrofe do poema, um é feioso, outro é bonito, um é certinho, outro esquisito, as palavras destacadas referem-se às características físicas ou psicológicas. Vejam que nós temos as duas. Mas nós temos palavras destacadas aqui. Aqui se referem a essas características. Um tempinho para você. Respondeu? Sim, professora, eu respondi, mas eu fiquei preocupado, porque eu marquei, professora, a característica física. Mas, professora, você falou que é subjetivo, que feio e bonito depende muito do olhar da pessoa. Exatamente. É física porque eu enxergo a partir dos meus sentidos, que é a visão, tá? Mas que é subjetivo por quê? Né? Tem lá a historinha da coruja, né? Que a corujinha, quando nasce, ela é muito feinha, segundo a história, né? Porque o bichinho é lindo, maravilhoso. Mas a coruja ama aqueles bichinhos feios. E é por isso que tem esse ditado, mamãe coruja, papai coruja, porque a gente vai adorar, vai achar lindo os filhos da gente, não é? É claro que a gente não quer dizer que os filhos dos outros são feios, não. Mas os da gente, a gente acha lindo, subjetivo, ok? Vamos ampliar nosso conhecimento? A autora utiliza-se também de palavras com significados opostos para descrever as pessoas. Ó, um é feioso, outro é bonito. Um é magrelo, outro é gordinho. Então, magrelo é um oposto, gordinho outro oposto. Feioso um oposto, bonito outro oposto. Chamamos essas palavras cujo significado se opõe a outras de antônimos. Escreva essa palavra aí no seu caderno, eu vou ditando aqui, tá?
Antônimo. Palavra contrária, tá? Antônimo. Então, no seu texto, para o seu texto ficar bonito, você pode usar antônimo também, sempre no poema, tá? Por exemplo, fogo e água são antônimos, né? Acho que sim, né, pessoal? A água apaga o fogo, né? Tá certo. O uso do adjetivo na forma diminutiva. Importante isso aqui. Observe que os adjetivos estão, neste caso, sendo usados na forma diminutiva para representar um jeito afetivo de falar. Um é magrelo, outro é gordinho. Um é castanho, o outro é ruivinho. Ele usa gordinho e ruivinho na forma diminutiva, certo? Neste caso, o diminutivo traz um jeito afetivo de falar. Não é isso que você sentiu? Pois bem, agora vem a atividade 2 para você. Um é magrelo, o outro é gordinho. Um é castanho, o outro é ruivinho. Por que a autora do poema escolheu esse modo de descrição? Qual é o efeito de sentido ao usar o diminutivo nesse caso? Eu já te contei, você já sabe, é só escrever e eu volto já. Ah, professora, estava muito fácil, porque você contou. Porque a autora deseja externar um jeito afetivo de falar, cujo efeito de sentido representa carinho e respeito a todos. Tá, professora. Mas existe uma outra forma para você ter chamado tanta atenção para isso? Sim. Tem vezes que quando nós usamos o diminutivo, às vezes é para diminuir alguma pessoa. É num sentido pejorativo, certo? Por exemplo, imagine que você vai falar o seguinte você não é muito caprichoso, não é muito caprichosa com o seu quarto lá, né? Você deixa meio bagunçado as coisas lá, meio jogadão. A sua mãe vai fazer esse comentário com alguém lá, com seu pai, com a sua avó, sei lá com quem. Vai dizer assim, nossa, mas a Maria é tão caprichosinha, mas o João é tão caprichosinho. Esse caprichosinho, foi num jeito afetivo de falar? Não, foi de uma ironia
dizendo que na verdade você não capricha é nada, que seu quarto é uma bagunça, que não dá nem para entrar lá. Quando vai entrar tem que ir fazendo assim, né? Para poder entrar. Então, é nesse sentido. Nesse caso, foi de um jeito afetivo de falar assim. Pessoal, hoje nós lemos o poema Diversidade da Tatiana Belink, compreendemos o que são características físicas e psicológicas. Físicas nós percebemos através dos nossos sentidos e psicológicas por causa do jeito de ser da pessoa. Vimos também que palavras cujos significados se opõem a outras são chamadas de antônimos. Percebemos também que o uso do diminutivo em alguns casos serve para externar um jeito afetivo de falar. Você percebeu? Esse em alguns casos serve para externar um jeito afetivo de falar e em alguns casos pode ser um sentido pejorativo. Nossa aula termina por aqui, pessoal. Um beijo da prof. Até a próxima.